Governador da Bahia, hein? O Jerônimo. Plantador de árvores. Gente, eu não sei se vocês viram. Solta o áudio aí pra mim. Esse é o Jerônimo Rodrigues. Olha o que ele falou no podcast dele. Ao final, terá uma árvore plantada. É o governador plantador de árvores. E a gente sempre cria, ao final durante o plantio, o plantio da árvore, ela é dirigida pela qualidade e característica regional. Então, se for uma região de Ele está lendo ainda, eu vou explicar para você. Ele ainda está lendo no TP, no teleprompter. Ele está lendo essas informações. Ele vai ser reconhecido, é o Jerônimo, plantando a madeira no povo, plantando árvores, né? Ele mesmo disse, vou te falar, viu, bicho, a Bahia com números terríveis. Aí vai esse senhor da entrevista falar essa besteira, né? Passar essa vergonha. Tem um podcast, eu fico me perguntando, o cara é governador do estado da Bahia, campeão de problemas. O cidadão arruma tempo para fazer 2h30 de um podcast para ficar falando essas besteiras, para ficar falando que inaugurou praça lá numa cidade a 6 horas da capital. Eu assisti ontem um trecho, peço até desculpas, e foi bizarro, que mandaram para mim, veja esse lixo, aí eu falei pra gente publicar falei pro pessoal publicar esse negócio do plantador, porque eu achei assim, o cidadão fala, eu sou o governador plantador de árvore. Ou seja, o que tá plantado aqui é violência. Há muitos anos. E você tá fazendo aniversário de 20 anos aí, como a cereja do bolo do PT, viu, Jerônimo? Insegurança, facção controla tudo hoje na Bahia. O seu senador Wagner mostrou no próprio vídeo as assinaturas das facções que controlam a cidade de Salvador e Bahia, não somente a capital, região metropolitana e centenas de cidades do interior baiano. Saúde pública é um caos total. Hospitais inaugurados ocos, só tem fachada, não tem nada dentro. Geração de emprego, empresas indo embora. ICMS, o terceiro mais alto do Brasil. Não sei se ainda é o terceiro, se já não é o segundo ou o primeiro, né? Porque subiram outro dia. Então, olha, eu vou dizer, viu? Esse é o governador que faz o L, e você que fez o L, que votou 13, tá aí, agora carregue. Tem uma árvore plantada em você, pra não dizer outra coisa. 8h45, absurdo. O cara arruma 3 horas, não tem nada pra fazer. Eu duvido que ele grave isso de madrugada. Eu duvido que ele grave isso 4 da manhã. Né, porque você vê muita gente, CEO de grandes empresas, corporações, o cara, eu tava lendo, sai pra fazer academia 4 da manhã, porque não tem tempo. Tem reunião o dia inteiro, almoça, tendo reunião, janta, aquela loucura. Aí tem que acordar 4 da manhã pra fazer academia, pra fazer coisas supérfluas. Esse podcast, ao meu ver, aliás, quem não acha isso, com todo respeito, isso é idiota. Esse podcast é supérfluo. Isso é uma perda de tempo. Não tem audiência. Segundo lugar, o que ele fica falando? Besteira. Olha, eu fui lá no interior, inaugurei. Ele falou isso no podcast. Eu vou mostrar pra vocês. Vou ver se amanhã eu coloco alguns trechos. Eu fui inaugurar não sei aonde uma praça. Um governador do estado, com a caneta lá, com milhões de reais em contratos, né, pra resolver segurança, saúde e tudo. O cara tá falando que viajou ao interior numa cidade lá de 5 horas de distância da capital pra inaugurar a pracinha. Aí fala essas besteiras, eu sou o governador plantador de árvores. Ô, Jerônimo, vai plantar batata, tá bom? Que bizarro esse cara. Espero que você deixe o Palácio de Ondina no próximo ano. Vanessa Moreira. Timóteo, eu sou a favor do podcast do Jerônimo, porque esse podcast dele rende conteúdo. E é ele mesmo se expondo. Eu sou muito, assim, eu sou a favor de quando a própria pessoa se expõe. Sem propaganda, sem marqueteiro por trás, sabe? É ela com o microfone, a voz e acabou. E você que está ouvindo, pensa o que quiser, tira suas conclusões. Então, eu sou a favor do podcast. Ele já é melhor ele estar no podcast do que ele estar em casa dormindo. Porque se ele não estivesse no podcast, ele estaria onde? Trabalhando? Acho que não, né? Ele só viaja aí no interior, como disse aqui o Nilo, que veio aqui, né, da entrevista pra gente, é o maior tirador de selfie da Bahia, diz que sai tirando selfie com o povo no interior, e é só isso que ele sabe fazer, viajar com dinheiro público e tirar foto. Então, antes ele tá num podcast expondo o quão ridículo é o nosso governador, do que ele está simplesmente em casa sem fazer nada e deixando só os marqueteiros trabalharem. Agora, eu queria entender aqui, até mesmo como profissional,
qual é a ideia que o marqueteiro do PT tem com esse podcast. Será que isso aí é bom realmente? Porque até a população mais carente, até a população com menos acesso à educação e à cultura, não acha legal isso. Não acha legal. Porque não condiz com a realidade. São várias coisas que ele já falou nesse podcast. Teve aquele menino que ele entrevistou que foi patético. A gente mostrou aqui também. Então, assim, ele gera conteúdo, repercute na mídia, mas são conteúdos negativos. Será que vale a pena? Eu não entendo a estratégia de marketing, mas por mim que esse marqueteiro continue e o podcast também, porque o Jerônimo só está derretendo com isso. Só está derretendo. Eu espero, é verdade, eu concordo com você, mas a gente falando aqui para o cidadão, como diz lá no Pânico, o afegão médio, para ele fazer uma reflexão, como é que um governador do estado da Bahia, do tamanho da Bahia, né, fica falando lá besteira, fica lendo, ele não sabe nem falar direito. Ele fica lendo o TP, eu vi ele fazendo, péssimo comunicador. Até o Rui Costa, que é mais fechado, consegue ser melhor que ele. Ele fica lá falando bobagem, falando de plantar árvore, falando de pracinha, aí fala da ponte, que conseguiu acertar o aditivo com o consórcio chinês da construção da ponte. É como se fosse algo tranquilo, é mais alguns milhões, mais 50 milhões, mais 50 milhões e por aí vai. Ontem o Bruno Reis já disse a verdade, esse negócio é conto, é conversa fiada, conto da carochinha pra somente idiota cair nessa conversa. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.